Eu estava cruzando uma estrada de terra no interior quando vi uma noiva sendo arrastada à força pelo próprio noivo. O casamento ia acontecer em poucas horas e ela estava tentando fugir. Quando ela correu e segurou minha mão, eu entendi que, se abrisse a porta do caminhão, iria comprar uma guerra com a família mais poderosa da região. E, mesmo assim, eu parei. Se esse vídeo apareceu para você, é porque esta história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem gente que diz que caminhoneiro não sente solidão, que a gente é livre, que a vida na estrada é aventura, que toda cidade nova é uma página virada e todo horizonte é uma promessa. Essas pessoas nunca passaram 3 dias seguidos dentro de uma boleia com o próprio silêncio como única companhia. Nunca sentiram o peso de uma madrugada num trecho sem sinal, sem posto, sem nada. Sou o motor batendo, feito um coração cansado, regular, insistente e completamente sozinho. Meu nome é Roberto Nascimento, 53 anos, 2 divórcios, uma filha que mal atende quando ligo e 18 rodas. Debaixo dos meus pés há quase 30 anos. Sou de Montes Claros, norte de Minas Gerais, mas faz tempo que não sei dizer onde é a minha casa. A casa é o caminhão, sempre foi, e, durante muito tempo, eu achei que isso era liberdade. Demorei para entender que liberdade e fuga podem ter exatamente a mesma cara quando você está se movendo rápido demais para olhar no espelho. Naquela manhã de outubro, saí de Anápolis ainda no escuro, com uma carga de soja embalada com destino a Palmas. O ar cheirava a diesel e terra molhada, um cheiro que conheço tão bem quanto o da minha própria pele. Melhor, na verdade, porque o diesel é constante, é o perfume da minha vida inteira. A BR-153, a Belém-Brasília, era a minha rota de sempre. Conheço cada buraco, cada curva traiçoeira, cada posto de gasolina que serve café com leite às 3 da manhã, numa xícara de isopor quente que parece o melhor café do mundo quando você está com sono. Goiás inteiro passando pela janela como uma pintura que nunca muda, capim alto, céu enorme, às vezes uma vaca encostada no arame, às vezes um menino de bicicleta velha perto de uma fazenda sem nome na placa, o sol nascendo devagar sobre o cerrado, aquela luz alaranjada e dura que parece impaciente. O sol do centro-oeste não pede licença. Ele empurra a noite de lado, como quem tem pressa e sempre teve. Liguei o rádio, forró antigo. Depois notícia que não me dizia a respeito. Depois, um sertanejo novo que não reconheci. Desliguei. O silêncio voltou e eu deixei. 30 anos de estrada ensinam que o silêncio tem qualidades diferentes. Tem o silêncio do cansaço, que é quase amigo. Tem o silêncio da madrugada, que é pesado e fundo como a lama. E tem o silêncio que você carrega dentro do peito. Esse não tem nada a ver com barulho externo. Esse você leva de Anápolis a Palmas, de Palmas a Belém, de Belém de volta para Minas, e ele vai junto, quieto, instalado atrás do externo, como um inquilino que não paga aluguel e não tem intenção de sair. Esse silêncio eu carregava faz tempo, desde que a Rejane foi embora, a segunda mulher, e levou os últimos traços de uma vida que tentei montar em Imperatriz. Desde que a Bruna, minha filha do primeiro casamento, parou de fingir que eu era uma presença constante na vida dela e passou a me tratar como parente distante que aparece em data errada. A última vez que ela me ligou foi no meu aniversário, em março, às 10 da noite. Foram 3 minutos em que ela disse: "Parabéns, pai", com a voz de quem cumpre uma obrigação de calendário. Perguntei se estava bem. Disse que estava. Perguntei da faculdade. Ela me respondeu, com a paciência reservada para criança ou para velho, que tinha se formado 2 anos atrás. 2 anos. Eu não sabia. Esse é o tipo de coisa que a estrada esconde enquanto você está dentro dela. Você pensa que está seguindo em frente, mas, na verdade, está só indo, sem destino emocional, sem um ponto de chegada que vale a pena. Eu carregava soja de fazenda em fazenda e a vida dos outros passava na minha traseira, enquanto a minha ficava estacionada no mesmo lugar há décadas. Amanhã avançou com aquela constância pesada que outubro tem em Goiás. O calor começa cedo e fica denso rápido. Parei num posto perto de Uruaçu para abastecer e tomar um café. O atendente era um menino novo, uns 18 anos,
cara de quem acabou de acordar para o mundo. Serviu-me o café sem me olhar. Paguei sem dizer obrigado. Duas pessoas que passaram uma pela outra sem deixar marca nenhuma. A gente faz isso a vida inteira, achando que é normal. De volta à boleia, coloquei uma fita cassete. Sim, cassete. Meu caminhão é velho e eu gosto assim. Viola caipira, daquela que meu pai escutava. Almir Sater, aquela coisa de saudade embrulhada em melodia. Fui cantarolando baixinho, desafinado, completamente sozinho no meio do cerrado, que não se importava nem um pouco comigo. A rota mudou perto de Uruaçu. O despachante da transportadora tinha me pedido para fazer uma entrega menor em Formosa do Rio Preto, no extremo oeste da Bahia, antes de subir para Palmas. Rota alternativa, estradas que eu não conhecia bem, mas pagavam um adicional que fazia diferença. Aceitei sem pensar. Dinheiro extra raramente vem sem custo, mas aprendi a não fazer perguntas quando a conta do caminhão está atrasada. Peguei a bifurcação ainda de manhã. O asfalto foi ficando mais raro, as marcas da pista foram sumindo, as cidades foram diminuindo, de cidades para vilas, de vilas para lugarejos com nome numa placa torta, o cerrado fechado dos dois lados, seco, alto e indiferente. O céu enorme, sem nuvens, aquele azul duro do sertão que não consola ninguém. Mas tem uma beleza crua que não tem jeito de negar. Parei numa cidadezinha de que não lembrarei o nome. Uma daquelas que existem entre dois lugares mais importantes, sempre no meio de tudo e no fim. De nada. Igreja na praça, bar fechado com cadeira do lado de fora, uma mercearia com grade na janela. Comprei água e biscoito de polvilho. Troquei 2 palavras com o dono do bar, que estava abrindo o estabelecimento com a cara de quem não queria abrir. Ele olhou o céu com o jeito de quem entende o tempo, sem precisar de previsão, e disse que a chuva chegava à tarde, que eu me preparasse se fosse pegar estrada de terra. Agradeci. Voltei para o caminhão. Botei o biscoito no banco do passageiro, o único lugar onde eu costumava colocar as coisas de que gostava, já que nunca tinha ninguém. Do lado, uma garrafa d'água, um biscoito, uma fita cassete, bagagem leve para uma vida que foi ficando cada vez mais vazia com o tempo. A estrada de terra começou 40 quilômetros depois do último asfalto. Poeira vermelha levantando atrás do caminhão como rastro de incêndio controlado. A carroceria balançando nos buracos. O sol de frente agora quase baixo demais para a viseira resolver. Eu gostava dessas estradas de dentro. Tem uma honestidade nelas que as rodovias grandes não têm. Nada de posto bem iluminado, nada de restaurante com cardápio plastificado. Só a terra, o sol, o mato. Às vezes, você cruza com um carro e os 2 motoristas se acenam. Não porque se conhecem, mas porque estão dividindo o mesmo pedaço de mundo esquecido, e isso já é razão suficiente para reconhecer. O outro foi nessa estrada sem nome, nesse trecho que não aparecia no meu mapa impresso, nem no GPS do celular que pegava mal. Que eu vi o vestido branco pela primeira vez. Primeiro, pensei que era impressão, um borrão claro no meio da poeira e do calor que distorce tudo no asfalto quente. Depois, o borrão ganhou forma, uma figura de branco, pequena contra o cerrado imenso. Parada no meio da estrada, pisquei os olhos, reduzi sem pensar. Não era impressão. Era uma mulher de vestido de noiva e não estava sozinha. Havia um homem segurando o braço dela. Vi isso antes de entender o que estava vendo. Vi o braço dele apertado no dela. Vi o corpo dela inclinado para longe, tentando recuar. Os pés desordenados na terra vermelha. Vi o vestido branco sujo, de barro na barra. Vi os pés descalços. O sol queimava o para-brisa. A poeira subia atrás de mim e, por alguns segundos, e que Deus me perdoe por isso, pensei em fazer o que fiz a vida inteira, seguir viagem, fingir que não era comigo, porque nunca era comigo. Mas, então, ela gritou pedindo ajuda. A voz atravessou o vidro, atravessou o barulho do motor, atravessou tudo o que eu era. Uma voz quebrada de desespero, o tipo de som que você não consegue desouvir depois que ouve. E, quando ela levantou os olhos na minha direção, no meio de toda aquela poeira e aquele calor e aquele absurdo branco no meio da terra vermelha, eu não vi uma desconhecida, vi a Bruna, vi minha filha na última vez, que me disse que era tarde demais para eu tentar ser pai, vi o olhar de quem precisou, de alguém e não encontrou,
Vi tudo o que não fui e tudo o que ainda podia ser na mesma fração de segundo. Meu pé foi no freio antes que minha cabeça decidisse qualquer coisa. O caminhão parou com um gemido longo de peso e pó. E, por um segundo, eu fiquei ali dentro com as mãos no volante, sentindo que, do outro lado daquele para-brisa, havia uma escolha que não tinha volta. Ainda não sabia que era a escolha mais certa que eu faria em décadas, mas o coração sabia. E, às vezes, o coração chega antes da cabeça nos lugares que realmente importam. Abre a porta, desci do caminhão e a poeira levantou ao redor das minhas botas, como se o chão protestasse contra a interrupção. O calor bateu em mim de frente. Dentro da boleia, o ar-condicionado guardava a ilusão de que o mundo era suportável, mas, lá fora, o outubro do sertão baiano não fingia nada. Era quente, seco e honesto do jeito que só o interior sabe ser. Aquele calor que não pede desculpa, que entra pela camisa, que gruda na nuca e não sai. O homem me viu descer e soltou o braço dela só levemente. O suficiente para parecer que não havia nada de errado, mas não o suficiente para realmente deixá-la ir. Esse tipo de gesto eu conheço. É o gesto de quem sabe que está sendo observado e precisa administrar a imagem sem abrir mão do controle. Aprende a reconhecê-lo ao longo de 53 anos. Nos chefes de transportadora que me sorriam enquanto cortavam o frete. Nos maridos que apertavam o ombro da mulher na saída do restaurante com força demais para ser carinho. Ele era mais novo que eu, uns 40 anos, talvez. Chapéu de couro, camisa xadrez aberta no colarinho, botas de couro genuíno que não tinham pisado em muita lama na vida. Corpo de fazenda, largo, firme, o tipo de corpo que tem força, mas raramente precisa usá-la porque o sobrenome faz o trabalho. O rosto carregava aquela expressão que certos homens do interior usam como armadura. Não era raiva aberta, era uma convicção absoluta de que o mundo tem uma ordem, de que ele faz parte da camada que organiza essa ordem, e de que qualquer coisa que ameace isso é um equívoco que precisa ser corrigido com paciência ou com força, dependendo do quanto o equívoco insiste. Fui olhando para ela enquanto me aproximava, jovem, 20 anos, talvez 22. O vestido de noiva era simples, sem bordado elaborado, sem tule exagerado. O tipo de vestido que uma família do interior compra com o dinheiro que juntou durante meses, guardado em envelope marcado na gaveta da cômoda. Estava sujo de barro na barra, rasgado levemente numa das alças, os pés descalços na terra vermelha, e isso me pegou de um jeito que não esperava. Os pés de uma noiva descalços numa estrada de terra contam uma história inteira sem precisar de palavra nenhuma. Contam de corrida, de pressa, de fuga. Contam de uma cerimônia que alguém decidiu interromper antes que ela começasse a existir de verdade. O cabelo estava preso de qualquer jeito, como se alguém tivesse montado um penteado de festa às pressas e ela tivesse desfeito ao correr. Os olhos escuros, molhados, fixos em mim, com uma expressão que só posso descrever como súplica muda. O tipo de olhar de quem já pediu ajuda de todas as formas possíveis e chegou na última. Boa tarde, disse o homem. E a voz era calma demais, treinada para não deixar transparecer o que estava acontecendo. O senhor pode seguir viagem. Tá tudo bem aqui, é assunto de família. Fiquei parado no meio da estrada, a uns 5 metros dos dois, com o sol nas costas e a poeira assentando devagar ao redor dos meus pés. Moça, disse direto para ela, a senhora tá bem? Antes que ela pudesse responder, o homem deu meio passo à frente. Falei que é assunto de família. O casamento vai acontecer em poucas horas. A igreja já está cheia, o padre esperando, a família toda reunida. O senhor não tem nada a ver com isso. Não perguntei para o senhor, eu disse. A voz saiu mais firme do que eu esperava, mais firme do que eu me sentia por dentro, onde o coração estava batendo rápido e os joelhos tinham aquela fraqueza de quem atravessou uma linha da qual não existe retorno garantido. Ele me olhou de cima a baixo, fez aquela avaliação rápida que gente com dinheiro faz automaticamente. Tomou o caminhoneiro velho, a calça desbotada, a camisa com mancha de café, as mãos calejadas de volante, as botas surradas, chegou a um número e achou que o número era pequeno. O senhor não sabe com quem está se metendo, disse ele, a voz descendo um tom, não era mais cordial,
Era aviso. A diferença entre os dois é sutil, mas quem já ouviu aviso suficiente na vida reconhece na hora. Pode ser, concordei. Mas eu ainda estou perguntando para ela. Olhei para ela de novo. Ela estava com os olhos em mim, os ombros levemente encurvados para dentro, aquela postura de quem aprendeu a se fazer menor para ocupar menos espaço. E então, com uma voz que parecia vir de um lugar fundo, escuro e há muito tempo sem luz, ela disse: "Me ajuda." 2 palavras, mas carregavam o peso de tudo o que vinha sendo acumulado por tempo demais, de toda vez que alguém quis pedir ajuda. E não teve a quem pedir, de toda vez que o grito ficou engolido, porque o mundo deixou claro que não queria ouvir. O homem soltou um som entre o riso e o desprezo. Ela é filha, ela é mulher, ela é a solução de uma dívida que a família dela fez. O casamento foi acertado entre os dois lados. Tem gente poderosa esperando por essa união, senhor. Gente que não vai gostar de interferência de forasteiro, que não conhece as regras daqui. Dívida, repeti. A palavra ficou solta no ar quente entre nós três, como coisa que não deveria existir em voz alta, como coisa que se diz em sala fechada, em papel assinado, em aperto de mão entre homens que acham que o mundo pertence a eles e as combinações que fazem entre si. O senhor está me dizendo que ela é pagamento de dívida. Estou dizendo que o senhor não entende como as coisas funcionam nessa região? Eu entendia. Era exatamente porque entendia que estava parado ali, em vez de dentro do meu caminhão, seguindo para Palmas. Como deveria estar? Entendia porque o Brasil, que percorri durante 30 anos, me ensinou que tem regiões onde o século muda no calendário, mas não muda em certas casas, em certas famílias, em certas lógicas, onde a mulher ainda é moeda de troca e a terra vale mais do que a pessoa que nasce nela. Fui andando devagar na direção deles. O homem se mexeu, mas não avançou. Ainda estava calculando, ainda estava avaliando se a situação podia ser resolvida com conversa ou se precisaria escalar. Ela recuou um passo na minha direção, como quem não quer mostrar. Demais, como quem aprendeu que mostrar muito custa caro. Como é seu nome? Perguntei para ela. Mara, ela sussurrou. Mara, você quer ir com esse homem? Ela fechou os olhos. Ficou assim por 1 segundo, 2, 3, e eu soube que, nesses segundos, ela estava pesando uma vida inteira. O que devia, o que esperavam dela, o que custaria dizer não, o rosto do pai, o rosto da mãe, a fazenda, o nome da família, tudo o que lhe ensinaram que era maior do que ela. Quando abriu os olhos, havia uma clareza ali que não tinha antes. A clareza que às vezes vem só depois de uma decisão impossível. Já ter sido tomada em algum lugar mais fundo do que a razão consegue alcançar. Não, o homem não esperou mais. Deu 2 passos rápidos e segurou o braço dela de novo, dessa vez sem nenhum disfarce, sem nenhuma performance de normalidade. O rosto fechou completamente, a máscara de cordialidade caiu e ficou embaixo o que sempre esteve lá. A certeza de quem está acostumado a não ser contrariado. Ela vai porque tem que ir, tá pago, tá acertado. Você não tem nada a ver com essa história, caminhoneiro. Vai embora antes que isso fique mais feio do que precisa ser. Mas o vestido branco sujo, de barro, os pés descalços, o braço apertado, os olhos dela em mim, tudo isso junto dizia uma coisa só, sem ambiguidade, sem espaço para interpretação diferente. Solta o braço dela, eu disse. 3 palavras ditas com a mesma calma que uso para falar com o despachante que tenta me enganar no frete. Sem grito, sem ameaça, só a firmeza de quem decidiu e não vai desfazer. Ele me olhou com aquela raiva contida de quem não está acostumado a ser desafiado por alguém que ele já julgou e descartou. Vi a mandíbula apertar. Vi os dedos apertarem mais no braço dela por 1 segundo. Como resposta instintiva, o senhor está cometendo um erro grave, disse ele baixinho, um erro do qual não vai conseguir voltar atrás. Pode ser, repeti, mas vou cometê-lo. Não sei de onde vinha. Aquela firmeza. Não era coragem heróica. Eu estava com medo. O suor frio descendo pela espinha era real. O pensamento de que aquele homem, com certeza, tinha gente perto era real. Era outra coisa. Era o cansaço de 30 anos virando as costas. Era a foto desbotada da Bruna colada no painel do meu caminhão. Era a voz da Mara dizendo me ajuda de dentro de um lugar fundo demais.
Ela aproveitou. Segundo de hesitação. Não sei se ele afrouxou por instinto, por surpresa com a minha resposta, ou porque a presença de uma testemunha perturbou o roteiro que ele tinha ensaiado. Mas ela se soltou e correu, não para longe, correu na minha direção, agarrou minha mão com as duas mãos dela, com uma força que não parecia possível vir de alguém com aquele tamanho, de alguém que, segundos antes, parecia prestes a desaparecer. As mãos dela estavam frias, apesar do calor do sertão, tremendo. Me leva, ela disse, quase sem voz, os olhos fixos nos meus. Me leva. Eu prefiro morrer a entrar naquele carro. E ali, com aquelas palavras, eu soube que a minha vida antiga acabou naquele segundo. Não porque eu quis, de forma calculada. Não porque pesei prós e contras e cheguei a uma conclusão. Lógica acabou porque ela disse aquilo e eu olhei para ela e reconheci alguma coisa que não consigo nomear completamente. Uma espécie de chamado que vem de um lugar mais fundo do que qualquer. Lógica, do lugar onde a gente guarda o que ainda é capaz de ser quando para de fugir. Virei para o caminhão, ela junto comigo, a mão dela ainda na minha. O homem falou pelas nossas costas e a voz. Agora tinha perdido até o último resto de cordialidade. Se ela subir nesse caminhão, deixa de ser filha e o senhor não sai dessa região vivo. Isso não é ameaça, é informação. Parei um segundo. Respirei o ar quente, seco, cheio de poeira. Não olhei para trás. Continuei andando. Abri a porta do caminhão. Ela subiu primeiro, sem hesitar, sem olhar para trás, com a agilidade de quem já deixou para trás o peso de tentar manter o que não merecia ser mantido. Subi atrás, fechei a porta, dei a partida. O motor acordou com aquele ronco grave e constante, que é a coisa mais confiável que tenho. Na vida, pelo retrovisor, eu vi o homem parado no meio da estrada de terra, diminuindo enquanto eu avançava. Vi ele tirar o celular do bolso. Vi a boca se mexendo, animada, urgente. Vi a mão que gesticulava enquanto falava e vi, com clareza suficiente para confirmar o que eu já sabia. O olhar dele descendo até a traseira do meu caminhão, anotando a placa. O silêncio dentro da boleia era de outro tipo agora, não o silêncio vazio que eu carregava todo dia há 30 anos. Era cheio, cheio de tudo o que os dois trazíamos, cada um do seu jeito, e que, de alguma forma, cabia naquele espaço sem precisar ser nomeado ainda. Mara ficou encostada na porta, o vestido branco ocupando o banco, os pés descalços dobrados. Não chorava, olhava para frente com a expressão de quem esgotou o choro e agora está tentando só respirar, só existir no próximo segundo. Dirigi em silêncio por uns 10 minutos. Depois perguntei, tem alguém a quem eu possa te levar? Ela demorou. Quando respondeu, a voz estava mais firme do que eu esperava. Tem uma mulher do outro lado da fronteira com o Piauí. Ela acolhe gente em situação como a minha. Pausa. Mas é longe. E eles vão atrás. Olhei para o retrovisor. A estrada atrás estava vazia ainda. Quão longe? Precisa passar a divisa antes de anoitecer. Olhei para o relógio no painel. Eram quase 2 da tarde. E então o celular dela vibrou. Ela olhou para a tela. Não mostrou para mim, mas vi a expressão mudar, fechar, apertar, como se, por dentro, alguma coisa apertasse junto. Atendeu? Ouvi a voz do outro lado. Não entendi as palavras, mas entendi o tom. A voz de quem não faz ameaça porque não precisa, que simplesmente anuncia o que vai acontecer, como quem lê uma lista de compromissos num dia comum. Ela desligou, ficou olhando para o telefone. Era meu pai? Disse. Não perguntei o que ele disse. Não precisava. Disse que, se eu não voltar, deixo de existir para eles. A voz saiu plana, quase sem emoção, como se a dor tivesse secado numa ferida antiga, que vou perder a família, o nome, tudo. Segurei o volante com força. Lá fora, o cerrado passava de lado, imenso e indiferente. Aquele infinito verde e amarelo que não se importa com o que acontece dentro dos carros, das famílias e das vidas pequenas que se destroem e se reconstruem ao longo das suas bordas. E você está aqui assim mesmo? Eu disse. Ela me olhou, a primeira vez que me olhou de verdade, de perto, desde que tinha subido. Tô, ela disse. E, pela primeira vez desde que a encontrei, havia algo diferente na expressão dela. Não era alívio, cedo demais para isso,
mas uma resolução. A expressão de quem chegou ao fim de uma luta interna muito longa e, mesmo exausta. Sabe de que lado ficou? Porque lá eu já não existia de verdade. Fiz silêncio. Depois disse: me explica o caminho, tudo o que você sabe. E ela começou a falar. Lá atrás, bem distante ainda, uma caminhonete escura entrou na estrada de terra. Eu vi pelo retrovisor e pisei mais fundo. A caminhonete ficou atrás por uns 15 minutos, naquela distância que não era coincidência nem confronto. Aberto era monitoramento. A distância de quem sabe que o caminho vai acabar em algum lugar e que basta esperar, porque o poder que ele representa não tem pressa. O poder que tem pressa é o poder fraco. O poder que monitorava a minha traseira naquela tarde de outubro era do tipo que existe há décadas naquele pedaço de Brasil e que aprendeu que a paciência é mais eficiente que a velocidade. Mara viu também, não disse nada, mas o corpo dela mudou. Aquela tensão que sobe pelos ombros, que engessa o pescoço, que faz a pessoa parecer menor sem ela perceber. Reconheci, era o mesmo encolhimento que eu tinha visto nela no meio da estrada, quando o Jairo segurava o braço. Você conhece aquele carro? Perguntei. Conheço. É do Hélio Dantas, trabalha pro Valmir há anos. Ela não tirou os olhos do retrovisor lateral, onde o Valmir manda, o Hélio vai. Sempre foi assim. Valmir é o noivo? Era, ela disse. A palavra saiu com uma firmeza pequena, mas real, como alguém que está praticando em voz alta uma versão nova de si mesma. Fiz as contas sem querer. Um homem anotando minha placa na estrada, outro me seguindo à distância, um noivo em algum lugar que eu não sabia, na cidade, na fazenda, na igreja onde o padre ainda esperava, talvez. Eu, num caminhão velho, numa estrada sem nome, marcada em mapa desatualizado, com uma noiva descalça, uma carga de soja que eu já tinha esquecido que existia. Me conta do Valmir, disse. Precisava entender o tamanho do que estava enfrentando, não por covardia, por necessidade. Você não enfrenta uma tempestade sem antes entender de onde ela vem. Ela ficou quieta um tempo. Não era relutância, era o silêncio de quem precisa organizar uma história longa em palavras curtas, de quem passou tanto tempo tentando. Não pensar em algo que agora precisa colocar em ordem para outro entender. Família de fazendeiro. O avô dele pegou terra aqui quando isso era só mato e promessa de governo. Hoje tem propriedade em 3 municípios, gado, armazém de grãos, gente que deve favor. Pausa. O pai dele foi vereador por 2 mandatos. O Valmir vai ser o próximo. Já está se articulando. Outro silêncio, mais curto. Ele tem 42 anos. Eu tenho 20. Não disse nada. Não havia nada útil para dizer. Meu pai perdeu a fazenda que herdou do meu avô. Ela continuou. A voz tinha aquela qualidade de relato repetido muitas vezes dentro da própria cabeça, até virar fato seco, sem gordura emocional. Dívida de banco, seca ruim por 2 anos seguidos. Um negócio de gado que deu errado. O Valmir comprou a dívida do banco. A fazenda ia a leilão. A família ia para a rua. Aí apareceu o acordo. Que acordo? Ele cancela a dívida. Meu pai fica com a terra. Eu caso com o Valmir, engoli em seco. Não era surpresa. Desde o momento em que o Jairo tinha dito ela a solução de uma dívida, eu já sabia o contorno. Mas ouvi-la contar tornava concreto o que antes era suspeita, tornava real, tornava pesado do jeito que só a realidade sabe ser quando deixa de ser abstrata e vira a história de uma pessoa específica, com nome, com 20 anos, com vestido sujo de barro e pés descalços na terra vermelha. Seu pai aceitou? Não foi pergunta. Ela respondeu assim mesmo. Aceitou. Breve pausa. Eu entendo. Não o perdoo ainda, mas entendo. Quando você tem medo de perder tudo o que seu pai construiu, quando você vê a terra que seu avô abriu com as próprias mãos, indo embora num papel de cartório, você faz coisas que não devia. Ela olhou pela janela para o cerrado que passava. O problema é que, quando você tem uma filha, não é só você que faz. Fiquei em silêncio por um tempo. As palavras dela ficaram no ar da boleia, como fumaça que não dissipa. Pensei na Bruna, pensei no quanto da vida dela eu tinha entregado à estrada, sem perceber que estava fazendo exatamente aquilo, tomando decisões que não eram só minhas, pagando preços que não eram só meus. Esse caminho que você falou. Comecei dessa mulher do outro lado da fronteira.
como é que chega até ela? Mara enfiou a mão num bolso lateral costurado na costura do vestido. Pequeno, discreto, que eu só notei quando a mão dela. Foi lá, tirou um papel dobrado muitas vezes, desgastado nas dobras como coisa guardada a tempo, carregada perto do corpo como um talismã. Um endereço, disse, estendendo para mim. Sem largar completamente, peguei com uma mão, mantive a outra no volante, vi enquanto podia, uma cidade no Piauí, que eu conhecia só de nome, uma rua, um nome, Dona Zuleide. Quem é ela? Uma mulher que recebe gente em situação como a minha. Ela dobrou o papel de volta, guardou com cuidado. Minha prima foi até ela há 2 anos, saiu de um negócio parecido. A Dona Zuleide a recebeu, ajudou a se recolocar, conseguiu trabalho, acompanhamento, pausa. É a única saída que eu conheço que funcionou de verdade. Fiz o cálculo para chegar ao Piauí antes do anoitecer. Precisava de uma rota mais direta do que a que estava usando, e a caminhonete atrás era um problema que só ia crescer. Tem outra coisa que você precisa saber, disse ela então, com uma mudança de tom que me fez tirar os olhos da estrada por um segundo para olhar para ela. A voz tinha ficado mais baixa, mais séria do que o tom que ela já mantinha desde o começo, e eu já achava que ela não podia ficar mais séria do que estava. Não sou a primeira. Esperei. Esse acordo não foi só comigo. Ela respirou fundo. O tipo de respiração de quem precisa de ar para sustentar o peso do que vai dizer. Outras meninas de outras famílias da região que deviam ao Valmir ou ao pai dele. 4 que eu soube com certeza, talvez mais que não chegaram ao meu conhecimento. Algumas casaram com gente da própria família deles, outras com associados, outros fazendeiros da rede. Pausa. A cidade sabe, o padre sabe, o cartório sabe. Ninguém fala porque todo mundo deve favor ou tem medo. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. O nó na garganta apertou com força, não de surpresa, de reconhecimento. Aquele tipo de coisa existe e sobrevive exatamente porque é invisível, porque as estradas que ligam esses lugarejos carregam soja, gado e calcário, mas não carregam voz. Porque tem um Brasil que eu percorri durante 30 anos pela janela do caminhão e que nunca parei para olhar de verdade. O Brasil das fazendas fechadas, dos acordos feitos em salas sem a presença de mulheres, das meninas que somem de um destino e aparecem em outro sem que ninguém ao redor julgue necessário perguntar. Se elas queriam, você tentou denunciar? Perguntei. Para quem? Ela devolveu 3 palavras com uma simplicidade que era, ao mesmo tempo, resposta completa e acusação justa. Para quem? No município onde o delegado joga dominó com o pai do Valmir nas tardes de sexta? Para quem? Numa região onde o juiz e o fazendeiro frequentam a mesma missa? Para quem? Quando a cidade inteira fingia não ver, porque a cidade inteira tinha algo a perder se começasse a enxergar. Não tinha resposta. Fiquei quieto. Ela ficou quieta. A caminhonete lá atrás continuava na mesma distância. Calculada. O cerrado passava dos 2 lados, aquele verde cinza do final da seca que parece exausto de si mesmo. E foi nesse silêncio que eu comecei a perceber uma coisa. Ela estava me estudando. Não de forma desconfiada. A fase de decidir se eu era ameaça já tinha passado. Era uma atenção diferente. A atenção de quem passou tempo demais dependendo de ler pessoas corretamente para sobreviver, que aprendeu a distinguir intenção real de performance de intenção. Ela olhava para as minhas mãos no volante, para o jeito que eu consultava o retrovisor com frequência, mas sem ansiedade, para a foto desbotada da Bruna colada no painel, 7 anos. Sorrindo com o dente da frente, faltando num dia de sol de que eu mal lembrava. Sua filha? Perguntou, com o queixo, apontando para a foto. É, onde ela está? Belo Horizonte. Breve pausa. Acho. Ela esperou. Entendeu que havia mais naquele acho do que eu estava dizendo? A gente não se fala muito. Completei, sem que ela precisasse perguntar. Quase nada, na verdade. Faz tempo que o quase virou o padrão e eu parei de perceber. Mais silêncio. Mas ela não mudou de assunto para me poupar. Não fingiu que não tinha ouvido. Deixou o espaço aberto e eu percebi que tinha mais vontade de preencher aquele espaço do que esperava. Que havia algo naquela estranha situação, 2 desconhecidos. Numa boleia, uma fuga,
uma perseguição à distância, o cerrado imenso do lado de fora, que tornava a honestidade mais fácil do que costumava ser. Trabalhei a vida inteira na estrada, pensando que estava sustentando a família. Mandava dinheiro todo mês. Achava que isso era o suficiente, que amor de pai se media com conta paga e presença garantida nas datas importantes. Pausa. Quando a mãe dela foi embora, a Bruna tinha 12 anos e eu tinha viagem marcada. Tinha outra na semana seguinte. Fui todas. A frase saiu curta e pesada como confissão que não absolve. Quando ela fez 18 e foi embora para a faculdade, percebi que não sabia a cor do quarto dela, não sabia o nome da melhor amiga, não sabia de quase nada da vida dela, porque nunca estava lá para saber. Mara ficou em silêncio por um tempo, depois disse com uma gentileza que não esperava encontrar naquele momento: mas você parou o caminhão hoje. A frase era simples, mas alguma coisa dentro dela me acertou num lugar que eu não esperava. Você parou o caminhão hoje, como se parar contasse, como se hoje ainda pudesse ser alguma coisa, como se não fosse tarde demais para ser alguém. Diferente do que você foi. Parei, eu disse. E não era só resposta para ela, era algo que eu estava dizendo para mim mesmo também, para aquela versão de mim que ficou parada no tempo enquanto o caminhão seguia em frente. O telefone dela vibrou. Ela olhou, não atendeu. Vibrou mais 3 vezes seguidas, insistentemente, cada vibração mais curta e raivosa que a anterior. Depois parou. Então, o meu celular tocou. Número desconhecido. Atende sem pensar. Silêncio por 2 segundos. Depois, uma voz masculina, tranquila, do tipo de tranquilidade que é ameaça disfarçada de conversa. A voz de quem tem tempo, recurso e não está acostumado a não ser atendido. Senhor Roberto, o senhor cometeu um equívoco muito sério hoje. Gelei. Sabiam meu nome? Tinham descoberto rápido demais, ou já sabiam antes o que era pior? Muito pior. Porque, se já sabiam antes, a placa não era informação nova, era confirmação de informação que já tinham. O senhor tem uma filha em Belo Horizonte. Se não me engano, continuou a voz, com aquela calma que era pior do que grito. Bruna Fonseca, Rua Cristóvão Calamo. O coração parou. 1 segundo inteiro, o coração parou de verdade. Se o senhor encostar o caminhão agora, devolver a moça e seguir o seu caminho. Esquecemos esse mal-entendido. O senhor chega a Palmas, entrega a carga. A vida continua como sempre foi. Pausa calculada, cheia de intenção. Se não parar, as coisas ficam complicadas para todo mundo envolvido. E, quando digo todo mundo, senhor Roberto, o senhor sabe o que estou dizendo. Desliguei. Fiquei com o telefone na mão por um segundo, sentindo cada batida do coração que tinha voltado a funcionar. Rápido demais, alto demais. Sentindo o suor frio na nuca, sentindo o peso do que aquela ligação tinha mudado, que era tudo. Mara me olhava. Ela tinha ouvido a voz, mesmo sem entender as palavras, viu minha expressão. Minha filha, disse com a voz que não queria tremer, mas tremeu no final. Eles sabem onde ela mora, sabem o endereço. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios daquela tarde. Era o silêncio de quando uma situação já grave atravessa um novo limite e você precisa de um segundo para entender o tamanho do que está carregando. Mara me olhou com uma expressão que eu não esperava ver. Não era medo. O medo dela estava tão presente que já tinha virado fundo de tela, constante e baixo. Era outra coisa. Era o reconhecimento de 2 pessoas que percebem que estão, pelos motivos mais diferentes e, ao mesmo tempo, idênticos, dentro do mesmo risco, navegando a mesma correnteza com os mesmos instrumentos precários. Se você quiser me deixar em algum lugar e ir cuidar dela, disse ela, com uma calma que custava caro. Eu entendo, de verdade. Você não me deve nada. Olhei para ela, pensei na Bruna, pensei no endereço citado com aquela naturalidade fria. Pensei que, se eu parasse o caminhão e entregasse a Mara de volta, não havia garantia nenhuma de que isso seria o fim. Que homens que usam mulheres como moeda de troca e citam endereços de filhas em ligações anônimas não são homens que deixam testemunhas irem embora tranquilas. E pensei que havia uma versão de minha versão que virou as costas durante 30 anos, que fez todas as viagens enquanto a filha crescia sozinha, que podia parar o caminhão. Ali, essa versão eu conhecia bem.
tinha passado décadas sendo ela, mas havia outra versão, mais nova, com menos certeza e mais coragem. A versão que tinha descido do caminhão naquela estrada de terra, sem saber direito por que estava descendo. Cala a boca, eu disse, sem rispidez nenhuma, com firmeza. Me mostra o mapa. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois, pela primeira vez desde que tinha subido no meu caminhão, o canto da boca dela subiu. Não era um sorriso, era algo menor e mais real do que um sorriso. Era o reconhecimento de alguém que acaba de descobrir que não está completamente sozinho no mundo. Abriu o aplicativo, começou a me guiar, e lá atrás, no retrovisor, a caminhonete fechou a distância. A chuva chegou, como o dono do bar tinha avisado, sem pedir licença. Começou com gotas esparsas que o para-brisa aguentou fácil. O tipo de chuva que parece que vai embora antes de chegar de verdade. Depois, mais gotas, mais juntas, mais rápidas. Depois, deixou de ser chuva e virou parede d'água, daquele jeito que o sertão tem de surpreender quem não o conhece bem. O céu fica azul até o momento em que não fica mais. E aí, o dilúvio decide. Uma vez, como se, o tempo todo, aquela água tivesse sido represada, esperando a hora exata de cair em cima de tudo. O limpador de para-brisa gemia a cada passada. Pá, 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 num ritmo que parecia urgente e insuficiente ao mesmo tempo, varrendo uma cortina que se reconstituía antes da próxima passagem. A estrada de terra virou lama em 10 minutos. Eu senti o caminhão pesado buscando aderência, que ia sumindo embaixo das rodas, 28 toneladas num chão que estava virando caldo vermelho. Reduzi a marcha. O motor mudou de tom, mais tenso, mais esforçado. Aquele ronco que aumenta de frequência. Quando a máquina está trabalhando mais do que quer, a caminhonete? Perguntei, sem tirar os olhos da estrada. Mara virou e olhou pelo retrovisor lateral, espremendo os olhos contra a chuva, que distorcia tudo. Ainda está lá. Pausa, mas parou. Encostou no acostamento. Parou porque a chuva fechava para todo mundo, ou parou para esperar reforço antes de avançar? Não sabia qual das duas hipóteses era pior, e fiquei com as duas pesando no peito enquanto seguia. O celular dela estava com o mapa aberto no colo, a tela protegida pela mão, enquanto o caminhão sacudia nos buracos que a chuva ia revelando. Ela tinha assumido a função de copiloto com uma naturalidade que eu não esperava. Não tinha pedido permissão, não tinha perguntado se eu queria ajuda. Simplesmente entendeu que a situação não tinha espaço para timidez e ocupou o posto como quem sabe que é necessária. Tem um córrego aqui na frente, disse ela, os olhos na tela. Se a chuva encheu, vai ser problema. Quanto falta para a fronteira? 89 quilômetros, quase 90 quilômetros de estrada de terra. Chuva fechando, perseguição à distância e o sol se pondo em menos de 3 horas. Fiz a conta rapidamente e a conta não fechava do jeito que eu precisava que fechasse. Virei à esquerda numa bifurcação que ela indicou. A estrada ficou mais estreita. Virou quase uma trilha, com o capim alto dos dois lados tocando nos espelhos laterais. O barulho da chuva no teto da cabine era ensurdecedor, aquele tamborilar constante e sem piedade de outubro no sertão. Mara estava com uma mão segurando a alça acima da janela e a outra firmando o telefone. O corpo dela balançava com cada solavanco, mas ela não reclamava, não soltava som nenhum. Segurava-se com os 2 pés no assoalho, como quem está acostumado a se firmar em terreno instável. O córrego apareceu. Não era mais um córrego, era o princípio de uma inundação. A água tinha transbordado as 2 margens e cobria a estrada numa extensão que eu não conseguia medir. Bem, com a chuva atrapalhando a visibilidade, parei o caminhão na beira, fiquei olhando, com o limpador indo e vindo, indo e vindo. Qual é a profundidade? Perguntei. Não dá para saber daqui. Desci do caminhão. A chuva caiu em cima de mim com força, encharcando a camisa em menos de 10 segundos. Fui até a beira da água, caminhando devagar. Botei o pé. A correnteza puxava. Não forte demais, mas constante, do tipo que vai ganhando força enquanto a chuva não para. Testei mais fundo. Gelo, coxa. O fundo era de areia fofa, não firme. O tipo de fundo que cede embaixo de 28 toneladas. Voltei para o caminhão encharcado, respirando pesado. Sentei-me.
A água escorria do cabelo pela nuca, entrava pela camisa, escorria pelo peito. Coloquei as mãos no volante sem dar ar. Partida ainda, não passa, disse, risco de atolar no meio. Mara ficou em silêncio por um momento, olhando para o mapa. Depois tem um desvio, mas adiciona 40 quilômetros e passa por uma estrada maior. Mais movimento significava mais gente. Mais gente naquela região, naquele contexto, significava território potencialmente inimigo. Podia ser passagem segura ou podia ser armadilha. Não tinha como saber sem entrar. E se ficarmos aqui, não precisava responder. Os dois sabíamos. Vai pelo desvio, ela disse. Dei ré na trilha estreita. Foram 5 manobras lentas e tensas para virar o caminhão sem cair no capim alto dos lados, com o motor resmungando e a lama cedendo debaixo das rodas traseiras. Quando finalmente endireitei e peguei o desvio, soltei o ar que não tinha. Percebido que estava segurando, a estrada era um pouco melhor ali, mais compactada, menos lama imediata. O caminhão respirou mais fácil e eu junto com ele. Foi então que ela começou a falar. Não sei o que se abriu naquele momento. Talvez o barulho da chuva no teto, que criava uma espécie de mundo paralelo fechado, onde as palavras tinham menos peso de consequência. Talvez a tensão que, às vezes, solta a língua em vez de travá-la, que transforma o medo em necessidade de ser ouvido antes que seja tarde. Mas ela começou a falar num ritmo que eu nunca tinha ouvido dela até então. Não mais a voz plana e controlada do início, mas uma voz que tinha temperatura, que subia e descia, que tremia nos lugares onde o peso era grande demais para segurar. Conheci o Valmir aos 16 anos. Começou. Meu pai me levou para jantar na fazenda dele. Disse que era uma hora, que o homem era importante, que eu me comportasse bem. Não entendi o que aquilo significava. Pensei que era uma visita de negócios, uma daquelas em que o pai leva o filho junto para mostrar que tem família, que tem respeitabilidade. Pausa. Ele ficou me olhando a noite toda. Eu tinha 16 anos e não sabia ainda identificar o tipo de olhar que ele tinha. Aprendi depois. Segurei o volante e não disse nada. O tipo de silêncio que convida a continuar. Por 4 anos. O nome dele aparecia de vez em quando em casa, presente no Natal, convite para a festa de aniversário do pai. Uma vez, um dinheiro que meu pai disse que era empréstimo entre amigos. A voz ficou mais funda. Quando o banco veio cobrar a dívida, eu tinha 20 anos. Meu pai chamou-eu e minha mãe para a sala e explicou a situação. Falou do acordo, falou que era a única saída, que a terra ficaria na família e que o Valmir era homem de bem, que me trataria com respeito, que eu teria uma vida confortável. Silêncio curto. Minha mãe ficou olhando para o chão durante toda a conversa. Não disse uma palavra, nem sim, nem não. Só ficou olhando para o chão. A chuva continuava forte. O limpador continuava gemendo. Pau, pau, pá. Você tentou conversar com ela depois? Perguntei. Tentei. Naquela noite, no quarto dela. Perguntei se ela achava certo. Ela ficou quieta um tempo, depois falou que, às vezes, a vida pede que a gente aceite o que não gosta para protegê-lo. Que ama. Mara respirou fundo, o tipo de respiração que é mais suspiro do que ar. Perguntei quem ela estava protegendo. Ela não respondeu. Ficou em silêncio por um momento. Lá fora, a chuva batia no cerrado com uma violência que parecia pessoal. Daquele jeito que a natureza tem de não se importar com o que está acontecendo dentro dos carros, das vidas e das histórias que as pessoas carregam. Faz 3 meses que o casamento estava marcado, continuou ela, 6 meses tentando achar uma saída. Falei com uma prima que tinha passado por coisa parecida. Ela me deu o contato da dona Zuleide, disse o que precisava fazer. Pausa. Fui guardando dinheiro escondido. Pouco o que conseguia. Fui memorizando o endereço, estudando o mapa, esperando o momento. A voz ficou mais baixa ainda. O momento foi hoje de manhã, quando o carro do Valmir chegou para me buscar e eu vi o vestido branco na cama e os sapatos brancos na caixa e entende que não havia mais depois de hoje, que, se eu não saísse agora, não sairia nunca mais. Peguei o papel com o endereço, saí pelo fundo da casa, corri pelo pasto. Breve pausa. Não calculei direito. Eles me viram antes de eu chegar lá. Estrada principal.
O Jairo a tinha alcançado na estrada de terra. A cena que eu tinha encontrado, o vestido, eu disse. Você não teve tempo de trocar. Não tive nada. A voz ficou muito quieta. Vem assim mesmo. Pensei que era melhor chegar em algum lugar do que ficar lá com a roupa certa. Naquele momento, com a chuva batendo, a estrada incerta na frente e a caminhonete em algum lugar atrás, eu entendi completamente o que ela tinha feito. Não era desespero impulsivo, era coragem calculada e mal equipada. O tipo de coragem que não tem recursos suficientes, mas decide mesmo assim, porque a alternativa é pior. Tem outra coisa, disse ela após um silêncio. Pelo tom, eu soube que era a parte mais pesada. Havia uma hierarquia no que ela estava me contando e eu ainda não tinha. Chegado ao fundo, fala, o Valmir sabe que eu soube das outras meninas. Ela olhou para a frente, para o para-brisa coberto de chuva. Uma das que casou com o sobrinho dele me procurou há 6 meses. Veio até a nossa cidade, arriscou muito para vir, me contou tudo. Os acordos, como funcionava, quem sabia e fingia não saber. Pausa. Eu cometi o erro de contar para minha mãe. Achei que, se ela soubesse, iria me ajudar, iria mudar de posição. E ela foi contar para o meu pai, que foi contar para o Valmir. Ela fechou os olhos por um segundo. Por isso, o casamento foi antecipado em 2 semanas. Ele queria me tirar de circulação antes que eu falasse com mais alguém, antes que eu chegasse a algum lugar onde pudesse ser ouvida. O peso daquilo assentou no ar da cabine. Não era só uma família protegendo um negócio, era um sistema tentando se proteger de exposição. E eu, sem saber, tinha colocado o meu caminhão no meio disso. Foi então que o celular no meu porta-luvas tocou de novo, número diferente do anterior. Atende com o estômago já apertado. Nenhuma voz dessa vez. Uma mensagem de áudio. Coloquei no Vivavos, volume baixo, orelha perto. Era a voz do Valmir. Não precisei que ninguém me dissesse. A voz tinha uma qualidade específica, a qualidade de quem está tão acostumado a ser obedecido que nem precisa elevar o tom. Calma absoluta, quase amigável. O tipo de voz que sorri enquanto faz uma ameaça, que coloca a gravidade no espaço entre as palavras. Ele disse que eu era homem trabalhador, que entendia que eu tinha agido por impulso, que essas coisas aconteciam. Disse que minha placa já tinha sido enviada para a gente dele em 3 municípios ao longo da rota, que provavelmente eu ia usar. Disse que minha transportadora já tinha sido contatada e que meu contrato estava suspenso até segunda ordem. Disse que minha filha era jovem, que trabalhava no escritório de contabilidade no bairro de Lourdes, que saía todo dia às 18h45, sabia o horário de saída dela do trabalho. O celular tremendo na minha mão, ou era a minha mão que tremia? Desliguei o áudio. Fiquei em silêncio por um tempo que não sei medir. A chuva batia, o motor roncava, a estrada seguia. Mara não perguntou nada. Ela tinha ouvido o suficiente pelo Vivavos. Eu vi a expressão dela mudar, não de surpresa porque ela conhecia o tamanho do que estavam. Enfrentando melhor do que eu, mas de algo como pesar, como quem sente na pele o custo que a liberdade dela estava gerando para outra pessoa. Roberto, ela disse, era a primeira vez que usava mel. Nome eu disso aqui. Não, eles vão atrás da sua filha. Já foram atrás? Eu disse, isso não muda voltando. Olhei para ela por um segundo. Homem que sabe o horário de saída do trabalho dá. Minha filha não é homem que me deixa ir embora tranquilo se eu te devolver. Você entende isso? Ela ficou em silêncio. Sabia que eu tinha razão. Além disso, continuei, a voz mais firme do que eu. Me sentia, se eu parar agora, eu confirmo que sou o homem que sempre fui, o que vira as costas quando fica difícil. Eu tô tentando parar de ser esse homem. A estrada ficou mais larga à frente. O asfalto apareceu de repente como uma promessa. Uma faixa cinza escura no meio do vermelho da terra molhada, brilhando com a chuva. Sente os pneus pegarem o asfalto e o caminhão estabilizar. A lama saindo das rodas, o motor relaxando. E então Mara disse, muito baixinho, quase para si mesma. Minha mãe ficou olhando para o chão. Não respondi. Sabia que ela não estava falando comigo. Estava processando uma dor que não cabia em conversa, que precisava de silêncio para existir sem se despedaçar. Mas, depois de um momento, ela levantou a cabeça, olhou para a frente, para o para-brisa limpo de asfalto molhado, e disse com uma voz diferente das anteriores,
mais firme, mais presente. Próxima bifurcação, 40 quilômetros, vira à direita. É o caminho mais rápido que sobrou. Assente com a cabeça. Seguimos. A chuva foi diminuindo aos poucos, de parede d'água voltando a ser cortina, de cortina voltando a chuvisco, de chuvisco para garoa que mal dava conta. O céu do lado oeste estava clareando numa faixa laranja baixa, que era o sol tentando aparecer antes de desistir pelo dia. Faltavam 72 quilômetros para a fronteira, faltavam 2 horas de luz e, no retrovisor, surgindo do trecho de terra que tínhamos deixado para trás, 2 faróis acenderam na garoa. Não era mais uma caminhonete, eram 2. As 2 caminhonetes ficaram atrás com aquela distância de antes. Calculada, paciente, a distância de quem não precisa correr porque acha que o destino já está definido, que o caminho vai acabar num bloqueio, numa viatura. Em alguém parado no meio da estrada, com a autoridade suficiente para encerrar o assunto sem precisar de violência aberta. Contei no retrovisor. 2 veículos, faróis altos ligados, mesmo com o dia ainda claro, a garoa fina prateando os feixes de luz, seguiam lado a lado quando a pista largava, em fila quando estreitava, organizados. Não era improviso, era gente que sabia o que estava fazendo e tinha feito antes. Tirei os olhos do retrovisor e olhei para a frente. 72 quilômetros, 2 horas de luz. Um motor que estava horas em esforço maior do que o habitual e que eu sabia, pelo jeito que o painel se comportava, que estava mais quente do que devia estar. Não no limite ainda, mas perto demais do limite para conforto. Mara estava olhando para o retrovisor do lado dela. 2, ela disse. Vi. O segundo é do Valmir. Eu reconheço o carro. Não disse nada. Deixei essa informação assentar. O noivo tinha saído da cidade, tinha deixado a igreja, a família reunida, o padre esperando, a festa paga e tinha saído. Atrás, aquilo me dizia uma coisa sobre o tamanho do que estava em jogo para ele. Não era só orgulho ferido de homem acostumado a ter o que quer. Era controle, era a necessidade de que o mundo continuasse funcionando da forma que ele tinha comprado. E Mara tinha colocado uma rachadura nessa estrutura que precisava ser tampada antes que alguém de fora visse. Acelerei até o limite do que há. Pista molhada permitia sem perder a aderência. Me conta mais sobre a dona Zuleide, eu disse. Precisava de qualquer coisa para ocupar o espaço entre nós que a tensão estava preenchendo com um silêncio ruim. Ela demorou um segundo, como se precisasse se localizar de volta numa conversa normal, depois de minutos olhando para o retrovisor. Minha prima disse que ela foi professora. Aposentou e usou o que tinha para montar uma casa de acolhimento. Não é uma organização grande, não tem placa na porta, não aparece em jornal. Pausa. É o tipo de coisa que funciona porque as pessoas que precisam sabem que existem as pessoas que não deveriam saber, não ficam sabendo. Ela já ajudou muita gente. Minha prima disse que, quando chegou lá, havia 3 mulheres. Idades diferentes, histórias diferentes. Uma do Maranhão, 2 do próprio Piauí. Mara olhou para as mãos do colo. Disse que a dona Zuleide não faz pergunta quando você chega, só fala. Você está segura agora. Depois, quando você quiser contar, eu ouço. Fiz silêncio, pensando nessa mulher que eu não conhecia. Professora aposentada, casa sem placa, que acolhia gente que o mundo tinha descartado, pensando no quanto desse Brasil e tinha atravessado por décadas sem enxergar. Não porque não existia, mas porque eu estava sempre passando, nunca parando, sempre com destino marcado, carga para entregar e contrato para honrar. A estrada se esticava para frente numa reta longa e eu aproveitei para olhar para o lado. Mara estava com a cabeça levemente inclinada para a janela, o rosto de perfil contra o vidro, que tinha condensação nas bordas. O vestido branco, agora completamente amassado, com a barra seca, mas manchada, parecia uma coisa de outra vida, e era. Eu percebi, era literalmente de outra vida, da vida que ela tinha deixado em algum lugar naquela estrada de terra, quando correu na minha direção. Você tem medo? Perguntei. Ela pensou de verdade. Antes de responder, não foi resposta automática. Tenho. Pausa. Mas é diferente do medo que eu tinha antes. Outro silêncio. Antes, o medo era de acontecer. Agora,
é de não chegar. É melhor ter esse medo do que o outro. Entende o que ela estava dizendo? O medo de que o futuro ruim aconteça é paralisante. O medo de não alcançar o futuro bom é combustível. São medos completamente diferentes que usam a mesma palavra porque a língua, às vezes, é imprecisa nas coisas que mais importam. Roberto, ela disse depois de um momento, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você parou? A pergunta ficou no ar, simples, direta, sem julgamento nenhum, genuína. Ela queria saber de verdade, não como forma de agradecer ou de testar, mas com aquela curiosidade honesta de quem precisa entender as pessoas para continuar acreditando nelas. Eu poderia ter dado a resposta fácil, que eu parei porque era a coisa certa a fazer, que qualquer pessoa teria parado, mas ela merecia mais do que uma resposta fácil, e eu sabia disso. Vi minha filha, eu disse, quando você olhou para mim, eu vi a Bruna. Mara ficou quieta, não fisicamente. Continuei, mas o olhar de quem precisa de alguém e não sabe se esse alguém vai aparecer. A Bruna tinha esse olhar quando eu saía para as viagens. Eu via e ia assim mesmo. A garganta fechou. Um pouco, quando vi você, não consegui ir. Silêncio por um tempo. Você pensa muito nela, toda hora. Pausa. Mas pensar não é o mesmo que estar lá. Passei 30 anos confundindo as duas coisas. Ela sentiu devagar. Não disse que eu estava certo, nem que estava errado. Só reconheceu. Esse reconhecimento vindo de alguém que tinha motivo de sobra para estar pensando só em si mesma. Naquele momento, pesou de um jeito que não esperava. Minha mãe também pensava em mim, disse ela então, voz baixa, quase para o vidro. Tenho certeza de que pensava, mas, quando chegou a hora de agir pelo que pensava, ficou olhando para o chão. A frase ficou entre nós como coisa compartilhada. Dois lados da mesma ferida. A filha que foi abandonada quando precisou e o pai que abandonou quando não devia. Não era a mesma coisa, mas tinha algo em comum que eu não saberia nomear com precisão, só sentir. Você vai tentar falar com ela? Perguntou Mara. Com a Bruna? Depois disso, como se houvesse um depois garantido, como se os dois faróis no retrovisor fossem só detalhe a ser resolvido. Vou tentar, eu disse. Não sei se ela vai querer ouvir. Vai ter que tentar do mesmo jeito. Sei, não como obrigação. Ela continuou com uma firmeza gentil que parecia vir de experiência, não de julgamento. Porque, se você quer de verdade, ela vai sentir a diferença. Olhei para ela um segundo. 20 anos, fugindo de um casamento forçado, sendo perseguida, sem sapato, sem família, sem garantia nenhuma do que ia encontrar do outro lado da fronteira, e encontrando espaço no meio de tudo isso para me dizer algo que eu precisava ouvir. Como você é assim? Eu disse sem pensar direito. Como assim? Você está no meio de tudo isso e ainda, com N sigilo e ponto, não terminei a frase. Não sabia a palavra certa, ela entendeu a si mesmo. Por quê? Se eu parar de pensar nos outros, só sobra o meu medo, disse ela simplesmente, e o meu medo sozinho. É grande demais para caber. Fiz silêncio, a reta acabou, a estrada curvou, o cerrado fechou dos dois lados de novo. E então o motor fez um som diferente. Não foi estrondo, foi um engasgo. Uma hesitação no meio do ronco constante, como um soluço de motor. Aquele som, qualquer caminhoneiro reconhece na hora, porque já ouviu antes e sabe o que significa. Olhei para o painel. O indicador de temperatura estava no amarelo, não no vermelho ainda, no amarelo. Respirei fundo. Tá quente, eu disse, mais para mim do que para ela. O motor? Sim. Ela olhou para o painel, sem entender os números, mas entendeu o tom da minha voz. É grave? Ainda não. Mas, se continuar nesse ritmo, pode ser. Precisava reduzir a velocidade. Reduzir a velocidade significava dar tempo para as caminhonetes fecharem a distância. Dar tempo para as caminhonetes fecharem a distância significava chegarem à fronteira mais perto do anoitecer, com menos margem para qualquer coisa que desse errado, tudo conectado, tudo dependente de tudo. Reduzir um pouco a velocidade, só o suficiente para deixar o motor respirar sem perder terreno demais. Me conta alguma coisa? Eu disse. O quê? Qualquer coisa me faz pensar em outra coisa por 5 minutos.
Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, com uma voz diferente, mais leve, mais de dentro, a voz de quem estava guardando isso tempo em algum lugar, disse: eu queria ser professora. Esperei. Desde criança, eu adorava a escola. Não porque era fácil, não era. Mas porque, toda semana, você aprendia alguma coisa que não sabia antes, e isso parecia mágica quando eu era pequena. Pausa. Terminei o ensino médio com média boa e tentei a federal. Meu pai dizia que ia dar um jeito de pagar a faculdade. A voz ficou mais quieta. Aí vieram as dívidas. Aí veio o Valmir. Aí a federal foi ficando para depois, até deixar de ser plano e virar coisa que podia ter sido. Ainda pode ser, eu disse. Pode. Ela não disse com ironia. Disse com aquela cautela de quem aprendeu a não confiar demais no futuro, sem antes confirmar que o presente permite chegar lá. Se eu chegar na Dona Zuleide, se conseguir me estabelecer, se as coisas derem certo, se, concordei. Mas o se tá menor do que era de manhã. Ela olhou para mim, depois olhou de volta para a frente, para o para-brisa aqui. Estava clareando enquanto a garoa diminuía. É verdade, o indicador de temperatura desceu um pouco. O motor estava se acalmando com a velocidade reduzida. Eu respirei. Faltavam 58 quilômetros. As caminhonetes tinham fechado uns 300 metros de distância. Ainda não era uma ameaça imediata, mas eu conseguia ver no retrovisor a silhueta do veículo da frente. Escuro, alto. Os faróis piscaram uma vez. Sinal para eu encostar. Ignorei. Piscaram de novo. Mais longo dessa vez. Ignorei de novo. Maravilha fechou levemente a mão na beira do banco. Eles vão tentar fechar a passagem. Em algum momento, ela disse: a gente precisa de um plano para quando isso acontecer. Precisa. Você conhece esta região? Não muito. Bem, eu conheço um pouco. Minha avó era daqui perto. A gente vinha visitar quando eu era criança. Ela pegou o celular e abriu o mapa com mais atenção, estudando os detalhes. Tem uma cidade pequena antes da fronteira. Fica a uns 30 quilômetros. Se a gente conseguir chegar lá, tem movimento, tem gente. Eles não vão querer fazer nada com testemunhas. E, depois da cidade, uns 25 quilômetros até a divisa. Aí, asfalto da BR até a cidade da Dona Zuleide. Simples assim? Não tem nada de simples nisso. Ela disse com um tom que não era ironia, era só precisão. Mas é o que tem. Concordei. Era o que tinha. Faltava pouco para escurecer completamente quando o celular dela tocou de novo. Ela olhou para a tela, ficou assim por um segundo. Era a mão. Eu vi o nome na tela antes que ela virasse o celular. Vi o rosto dela mudar de um jeito que não tinha mudado com nenhuma das ligações anteriores. O Jairo não a tinha mudado assim. O Valmir não a tinha mudado assim. A voz fria do homem que citou o endereço da Bruna não a tinha mudado assim. Sua mãe. Ela ficou olhando para o nome, piscando na tela por 4, 5 chamadas completas. Depois, a tela apagou. Ligação perdida. Nenhum de nós dois disse nada, mas eu vi o ombro dela descer 1 milímetro. Vi a mão que segurava o celular apertar e soltar, apertar e soltar. Vi ela piscar mais rápido por um segundo, antes de firmar o rosto de volta à expressão fechada e presente que mantinha. Desde que subiu na boleia, não disse nada. Não havia nada útil para dizer sobre uma mãe que fica olhando para o chão, só seguindo. Depois de um tempo, ela disse: quando eu era pequena, minha mãe tinha um jardim nos fundos de casa. Cultivava begônias, quaresmeiras, uma roseira que ela tratava como se fosse uma pessoa. Todo fim de tarde, ela ia lá, regava, tirava folha seca. Conversava com as plantas em voz baixa, pausa longa. Eu ficava na janela observando e pensava que, quando crescesse, ia ter um jardim igual. Outro silêncio. Nunca entendi como a mesma mulher que dava daquelas plantas com tanto cuidado conseguiu ficar olhando para o chão. Eu não tinha resposta, mas pensei na Bruna. Pensei em quantas coisas ela tinha guardado para contar para mim, que nunca contou porque eu nunca estava. Pensei em quantas janelas ela tinha ficado olhando, esperando que eu aparecesse, e o que ela fazia com aquela espera quando eu não aparecia. Pensei que talvez fosse tarde para muita coisa, mas talvez não fosse tarde para aparecer agora.
O indicador de temperatura estava estável. A cidade pequena apareceu no mapa a 15 quilômetros e no retrovisor. A caminhonete da frente acelerou. A caminhonete da frente acelerou e fechou 200 metros em menos de um minuto. Não era mais monitoramento, era pressão. A diferença entre as duas é clara quando você está no caminhão sendo pressionado. O monitoramento deixa espaço, a pressão elimina espaço, e a eliminação de espaço é uma linguagem que não precisa de tradução. Eles estavam me dizendo que paciência tinha um limite e que esse limite estava sendo alcançado. Acelerou mais. 100 metros, 80. Mara estava com as duas mãos na beira do banco, o corpo levemente inclinado para frente. Os olhos alternando entre o retrovisor e a estrada à frente. Não disse nada, não emitiu som nenhum, mas a presença dela na boleia ficou mais densa, mais física, como se o medo de ambos estivesse ocupando o ar, tornando-o mais espesso. Segura, eu disse. Baixei uma marcha e acelerei. O motor respondeu com aquele berro grave que um caminhão carregado faz quando você pede mais do que ele queria dar. A carroceria balançou. A lama que tinha restado dos pneus voou para os lados. A caminhonete ficou para trás por alguns segundos, depois fechou de novo. 60 metros, 50. Os faróis dela inundaram o interior da cabine pelo retrovisor, uma luz branca e agressiva que tornava tudo dentro da boleia mais exposto, mas sem sombra para se esconder. Mara fechou levemente os olhos contra o reflexo. Eu me inclinei para a direita, tirando o rosto do feixe. Estão tentando me forçar a encostar, disse. Eu sei, não vou encostar. Eu sei disso também. A estrada virou numa curva fechada para a esquerda. Joguei o caminhão na curva com mais confiança do que sentia. A traseira escorregou levemente, as rodas buscaram asfalto molhado, encontraram. A caminhonete perdeu velocidade na curva. Abriu distância por uns 30 segundos, o suficiente para eu respirar. Então, o segundo veículo, que estava mais atrás, começou a fechar também. 2 agora, um atrás, outro ainda mais atrás. Mas acelerando, coordenados, faltavam 12 quilômetros para a cidade pequena. Foi nesse momento, com os faróis no retrovisor e a curva ainda ecoando na traseira do caminhão e o motor mais quente do que eu queria, que aconteceu a coisa que eu temia desde que saí de Anápolis naquela manhã. Com o caminhão fazendo aquele barulhinho suspeito no painel que eu tinha decidido ignorar, o motor engasgou. 2 engasgos. Depois, um solavanco forte que jogou a boleia para frente e para trás, que me tirou do banco por um segundo antes de o cinto prender, que fez Mara soltar um som involuntário. Não um grito, mas o começo de um. O tipo de som que antecede o grito. Olhei para o painel. Temperatura no vermelho, no fundo. Não, eu disse em voz baixa. O motor engasgou de novo, mais feio dessa vez. Aquele som de máquina que perde ritmo, que perde cadência, que começa a fazer a coisa que nenhum caminhoneiro quer ouvir num momento como aquele. O que está acontecendo? Perguntou Mara, a voz controlada, mas com uma pequena fratura no final. O motor aqueceu, cada palavra saindo curta e precisa, porque não havia espaço para mais. Preciso parar, não podemos. Parar, se eu não parar, ele para sozinho e aí não tem escolha. Ela olhou para o retrovisor. Os faróis das caminhonetes ainda estavam atrás, mas mais próximos agora, porque minha velocidade tinha caído. Quanto tempo? Se você parar agora para esfriar? O suficiente? 20 minutos, talvez 30. 20 ou 30 minutos parado numa estrada com 2 veículos atrás, cujos ocupantes tinham o número da minha filha e o endereço de onde ela morava. Mas, se o motor fundisse, não sairíamos mais do lugar. Reduzi a velocidade, busquei o acostamento. O caminhão deslizou para a direita com aquele gemido pesado. De quem está cedendo, de quem não tem mais como insistir. Parei numa pequena área plana ao lado da estrada, entre 2 arbustos de cerrado que tinham sobrevivido à chuva, curvados, mas inteiros. Desliguei o motor. O silêncio que entrou foi diferente de qualquer silêncio que eu tinha experimentado naquele dia. Era o silêncio do isolamento real. Sem motor, sem movimento, sem o ruído branco. Da velocidade que cria ilusão de controle. Só o cerrado ao redor, o último choro das cigarras que a chuva tinha calado, o vento fino passando pela janela entreaberta. E os faróis das caminhonetes se aproximando, passaram.
Os dois veículos passaram pelo caminhão parado, sem encostar. Reduziram a velocidade. Eu vi pelo espelho, vi as janelas com silhuetas dentro, vi o carro do Valmir passar, devagar, como alguém que olha para o que acredita que já ganhou, mas não pararam, sumiram na curva à frente. Mara e eu ficamos em silêncio por um momento. Por que não pararam? Ela perguntou. Por que não precisam? Eu disse, entendendo enquanto falava. Sabem que estamos parados. Vão esperar na frente, na entrada da cidade, provavelmente, ou na fronteira, onde tenham mais controle do terreno. Ela processou isso. Então, quando o motor ligar de novo, eles vão estar esperando. Outro silêncio. Lá fora, o cerrado escurecia. Não era noite ainda. Era aquela hora indefinida entre o fim da tarde e o início do escuro, quando a luz fica paralela ao chão e tudo ganha uma sombra comprida. As cigarras tinham voltado com mais força depois da chuva, um som que enchia o ar de forma que parecia sólido. O cheiro de terra molhada, misturado com o cheiro de motor quente e grama seca, era tão específico, tão único, que ficou gravado em mim como o cheiro de um dia que não esquecerei. Eu desci do caminhão, precisava verificar o motor, precisava abrir o capô e deixar o calor sair. Precisava fazer alguma coisa com as mãos, enquanto a cabeça tentava resolver o que não tinha solução. Fácil. Abri o capô. O calor saiu numa baforada que me fez recuar um passo. No escuro crescente, o motor ficava ali como uma coisa viva, aquietando-se depois de esforço excessivo, clicando enquanto o metal esfriava, respirando o seu próprio tipo de respiração mecânica. Mara desceu também. Ficou ao lado do caminhão, os pés descalços na beira do asfalto molhado, os braços cruzados sobre o peito. Olhando para o seu, que estava ficando lilás das bordas, o vestido branco parecia cinza naquela luz. Ela parecia muito pequena contra o cerrado imenso, o céu enorme e a estrada, que ia em duas direções, sem prometer nada em nenhuma delas. Você precisa de calçado. Eu disse, sem motivo específico. Não tenho. Fui até a traseira do caminhão, abri o compartimento de ferramentas embaixo da carroceria. Tinha um par de sandálias velhas que eu guardava para quando precisava andar em terreno ruim durante a inspeção de carga. 2 numerações maiores que o pé dela, com certeza. Joguei na direção dela assim mesmo. Ela pegou no ar, olhou, calçou sem comentário. Ficamos em silêncio um momento, os dois do lado de fora, o motor clicando acima de nós, o cerrado ao redor com aquele movimento sutil de quando o vento passa. Não um balanço, só um frêmito. Um frêmito que percorre a vegetação toda de uma vez, como uma onda invisível. Quanto tempo falta? Ela perguntou. Uns 10 minutos ainda, não posso ligar antes. Ela sentiu. Ficou olhando para a estrada à frente, na direção onde as caminhonetes tinham desaparecido. Me conta da Bruna, ela disse. Não era o momento. Era o pior momento possível e, talvez, fosse exatamente por isso que ela perguntou. Por quê? Quando você está parado numa estrada sem saída, esperando um motor esfriar, com gente te esperando na frente, às vezes a única coisa que funciona é falar de algo que importa de verdade. Encostei na lateral do caminhão, cruzei os braços também. A Bruna nasceu em novembro de 93. Comecei. A Marli, mãe dela, ligou para o posto onde eu estava abastecendo no Pará para falar que tinha entrado em trabalho de parto. Cheguei em Montes Claros 3 dias depois. Ela já estava em casa. A Bruna já estava no berço. Pausa. Minha filha tinha 3 dias quando eu a vi pela primeira vez. Mara me olhou, mas não disse nada. Não foi a última vez que cheguei. Tarde, continuei. Foi a primeira de muitas. Primeiro dente caiu, eu estava em Belém. Primeira vez que andou de bicicleta, eu estava no Mato Grosso. Formatura do ensino médio. Eu fui, mas cheguei depois. Que já tinha começado e saí antes de terminar, porque tinha carga programada para a madrugada. A voz ficou mais quieta. Ela nunca reclamou muito. Era o que mais machucava, se ela tivesse brigado. Se tivesse gritado, talvez eu tivesse acordado mais cedo. Mas ela só foi ficando quieta. Quieta de um jeito que eu demorei demais para perceber que era distância, não aceitação. O cerrado farfalhou. Uma garça passou alta, branca contra o seu, que estava ficando roxo nas bordas. Um dia, uns 2 anos atrás, eu tentei. Parei numa viagem, liguei para ela,
Disse que queria visitá-la. Engoli em seco. Ela ficou em silêncio por uns 5 segundos. Depois disse: pai, eu não sei se quero que você venha. Não sei se estou pronta para isso, disse com aquela voz educada dela, que é pior do que briga, porque significa que ela já processou tudo e chegou a uma conclusão calma. Eu era a conclusão. Pausa. Agradeceu por ter ligado e desligou. Mara ficou quieta por um tempo. E você não tentou de novo? Fiquei com medo da resposta. Eu disse: a honestidade saiu mais fácil do que esperava. Talvez porque estávamos parados no meio do nada, esperando o motor esfriar. Talvez porque ela tinha me contado coisas que custaram caro e era justo retribuir com verdade. Fiquei com medo de ouvir que era tarde demais. Então não perguntei. Continuei na estrada. Continuei indo. Continuei fingindo que movimento é a mesma coisa que viver. Ela ficou me olhando com aquela atenção dela. Aquela atenção queria mais do que as palavras, que chegava no lugar onde as palavras apontavam, mas não entravam. Roberto, disse ela, você parou o caminhão para mim. Parei. No momento em que a sua vida inteira mandava você seguir, mandava. Então você já não é só o homem que foi embora. Ela disse isso com simplicidade, sem força oratória, sem intenção de consolar, como quem observa um fato. Você é também o homem que parou. Isso não apaga o que foi, mas existe junto. E a Bruna vai saber disso se você contar. Fiquei em silêncio. Depois, olhei para o painel pelo para-brisa. A temperatura tinha caído. Não o suficiente, mas tinha caído. Mais 5 minutos. Tirei o celular do bolso. Olhei para a tela por um momento e então, sem planejar, sem ensaiar, disquei o número da Bruna. Chamou uma vez, 2, 3. Atendeu no 4º toque. Pai, a voz dela chegou com aquela cautela de quem não sabe o que esperar. O mesmo tom de aniversário, de obrigação cumprida, mas com uma pergunta embaixo que o tom tentava esconder. Bruna. A voz travou um segundo. Tô bem, mas precisava falar uma coisa. Silêncio dela, esperando. Tem um homem que pode tentar te contatar ou aparecer perto do seu trabalho. Tentei manter a voz firme, informativa, sem o medo que estava sentindo. Você não abre a porta para ninguém que não conhece essa semana, não vai para o trabalho sozinho amanhã. Liga para uma amiga, pede para alguém ficar com você. Silêncio mais longo. Pai, o que aconteceu? Depois eu explico tudo. Prometo. Engoli. Mas primeiro preciso que você fique segura. Você está em perigo? A pergunta dela me pegou de um jeito que não esperava. Não era uma pergunta burocrática. Era a preocupação real, daquelas que a gente guarda embaixo de anos de distância, mágoa e silêncio, mas que ainda existe, ainda pulsa. Porque sangue é sangue e amor de filho não some. Só fica enterrado embaixo de muita coisa pesada. Tô resolvendo, disse. Mas, Bruna, quando isso passar, quando eu chegar em um lugar seguro, posso te ligar de novo? Silêncio, para conversar. Completei, de verdade, do que precisar ser dito. A pausa que se seguiu foi a mais longa da ligação. Eu segurei o celular com as 2 mãos, sem perceber, como se segurar com mais força mudasse o que ela ia responder. Pode ligar, ela disse por fim, com aquela voz que ainda era cuidadosa, mas tinha alguma coisa diferente embaixo. Uma fresta. Mas, pai, cuida de você. Desliguei. Fiquei com o telefone na mão por um tempo. Mara estava me olhando. Não perguntou nada. Não precisava. Olhei para o painel pelo para-brisa. Temperatura dentro do aceitável. Vamos, eu disse. Subimos. Liguei o motor. O ronco grave voltou, constante. Aquele coração mecânico que era o único ritmo confiável que eu conhecia. A temperatura subiu um pouco e estabilizou dentro do normal. Mas o caminhão em movimento. A estrada à frente estava escura. Não havia mais luz laranja no horizonte. Só o azul profundo do início da noite e as primeiras estrelas aparecendo sobre o cerrado. 11 quilômetros para a cidade pequena. As caminhonetes esperando em algum ponto à frente. Eu, finalmente, sentindo pela primeira vez em décadas que estava indo em direção a alguma coisa que importava de verdade. Os faróis do caminhão rasgaram a escuridão do cerrado. 11 quilômetros. A noite tinha fechado de vez e as estrelas estavam todas lá em cima, indiferentes. Aquele céu do interior que não tem poluição luminosa para esconder nada.
bonito do jeito que só as coisas perigosas, às vezes, são. Mara estava quieta ao meu lado, quieta do tipo que não é vazio, era concentração, era ela guardando energia para o que viesse pela frente. Eu tinha aprendido a distinguir os silêncios dela ao longo daquelas horas. Esse era o silêncio de quem está. Pronta, eles vão estar na entrada da cidade. Eu disse, sei, se bloquearem a passagem, não tenho como forçar a passagem com o caminhão cheio, sem risco para eles e para nós. Então, o que faz? Não respondi imediatamente, porque a resposta que eu tinha não era boa, era única, mas não era boa. Tenho um plano, eu disse. Mas você não vai gostar. Ela me olhou quando chegarmos perto da cidade. Você desce? Não, Roberto, não vou te deixar sozinho com eles. Não é sobre me deixar sozinho. Mantive a voz calma. Se você desce aqui, entra na cidade pelo mato a pé. São uns 2 quilômetros no máximo. Cidade pequena tem vizinho acordado a qualquer hora. Você pede um telefone emprestado, liga para a dona Zuleide, pede orientação, pausa, eu sigo com o caminhão. Distraio eles, silêncio dela. E você? Perguntou. O que acontece com você enquanto distrai? Não sei ainda, foi honesto. Não havia uma versão bonita disso. Ela ficou em silêncio por um tempo, que parecia maior do que era. Depois, disse com uma voz que não tremia, mas que claramente estava custando a não tremer. Não. É isso que vai acontecer? Mara, escuta. Ela se virou para mim. Você parou o caminhão por mim. Não vou sair por uma porta dos fundos enquanto você enfrenta sozinho o que você enfrentou por minha causa. Não funciona assim. Pausa curta. Além disso, você esqueceu de uma coisa. O quê? Minha avó morava nessa cidade. Eu olhei para ela. A família ainda está lá. Uma prima da minha mãe. Ela falou rápido, com aquela clareza de quem acabou de montar um quebra-cabeça. Se conseguirmos chegar até a casa dela, temos abrigo, testemunha, telefone. A família do Valmir tem poder nesta região, mas não tem poder dentro da casa de uma mulher que não lhes deve nada e que vai abrir a janela e gritar, se precisar. Processei aquilo. Você tem certeza de que ela te acolhe? Tenho certeza de que ela me acolhe. Pausa. Não tenho certeza de mais nada nesta vida, mas disso tenho. 4 quilômetros para a cidade. As primeiras luzes apareceram no horizonte baixo, aquele brilho amarelado de cidade pequena que, de longe, parece quase aconchegante. Igreja iluminada, postes espaçados, 1 ou 2 janelas acesas. E, na entrada da cidade, exatamente onde eu imaginava, 2 pares de faróis parados no acostamento, as caminhonetes esperando. Rua deles, disse Mara, com a voz firme. Deixa eu falar. O quê? Quando parar, deixa eu falar primeiro. Não gostei, mas havia algo na forma, como ela disse que, me fez confiar. Não era impulsividade, era decisão. Reduzi a velocidade. O caminhão foi chegando devagar nas luzes da cidade. As caminhonetes estavam paradas lado a lado, bloqueando a via de forma que não era um bloqueio total, mas era um aviso. Havia espaço para passar, mas não havia como passar sem que eles vissem, sem que eles decidissem o que fazer com o que vissem. Parei o caminhão a uns 20 metros, deles e motor ligado, faróis acesos, nenhum dos dois descendo ainda. Por um momento, os 2 lados ficaram assim, faróis encarando faróis, motor contra silêncio, a cidade pequena ao fundo com suas janelas amarelas, sem saber nada do que estava acontecendo na sua entrada. A porta da caminhonete da frente abriu. O Valmir desceu. Era a primeira vez que eu o via. Não era o que eu esperava. Esperava algo mais imponente, mais dramático, o tipo de presença que corresponde ao tamanho do medo que causava. Mas era só um homem, 40 e poucos anos, calça de fazendeiro, camisa aberta, o rosto com aquela expressão de quem está tentando parecer tranquilo e quase consegue. Quase. Havia alguma coisa em volta dos olhos que não era tranquila, uma tensão pequena, a tensão de quem perdeu o controle de algo que achava que controlava e ainda não sabe bem como recuperar. Veio andando na direção do caminhão com as mãos nos bolsos. Mara abriu a porta do caminhão. Mara, eu disse, fica. Ela respondeu sem olhar para mim. Desceu. Ficou em pé na beira da estrada, o vestido branco amassado e manchado,
as sandálias velhas 2 números maiores, o cabelo desfeito do penteado de noiva, que tinha tentado ser pequena contra o caminhão atrás dela e as luzes da cidade na frente. O Valmir parou a uns 5 metros dela. Ficaram se olhando por um momento que eu contei de dentro da boleia com o coração na garganta. Então ela falou, não ouvi as palavras com clareza. A janela estava entreaberta e o motor abafava, mas vi a postura dela. Ombros abertos, queixo erguido, nenhum recuo. A postura de alguém que chegou num ponto de onde não existe mais retrocesso possível e encontrou, nesse ponto sem retorno, uma estranha espécie de liberdade. O Valmir respondeu algo. A voz dele chegou mais clara, alta demais, com aquela autoridade de fazendeiro que esqueceu que não está na própria sede. Houve fragmentos, família, acordo, vergonha, devolve. Ela respondeu, curto, firme. Ele deu um passo à frente. Eu abri a porta do caminhão e desci. Não corri, andei. Fui até ficar ao lado dela, um passo atrás e à esquerda. Não na frente, ao lado. Havia diferença. O Valmir me olhou, depois olhou para ela, depois de volta para mim. Isso não tem saída boa para o senhor, disse ele, já sem nenhuma performance de cordialidade. Era o homem sem máscara agora. Não um monstro, sou um homem, o que, às vezes, é mais assustador porque é mais real. Tenho gente em 3 municípios, tenho o delegado no celular. Tenho como fazer a vida do senhor virar pó antes do sol nascer. Tem, concordei, mas não tem como desfazer o que ela decidiu. Ele olhou para Mara. Você vai perder tudo, disse. A voz mais baixa agora, quase particular, quase humana. O que era a parte mais perturbadora? Sua família, seu nome, sua terra. Seu pai vai perder tudo. Mara não piscou. Meu pai já perdeu? Ela disse. Perdeu quando me entregou. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros silêncios daquela noite. Era o silêncio de uma frase que acerta onde tinha que acertar, que não grita, mas que chega fundo. O Valmir ficou olhando para ela por um tempo. Eu vi a mandíbula dele trabalhar, vi alguma coisa passar pelo rosto. Não arrependimento, não exatamente, mas o reconhecimento de alguém que se depara com uma resistência que não estava no plano e que, talvez, numa parte que ele não vai admitir para ninguém, entende que essa resistência tem razão. Então, a janela de uma casa acendeu, depois outra. Uma porta abriu do outro lado da rua. Uma mulher de meia-idade, cabelo preso, avental, chinelo de borracha, apareceu na soleira, olhando para a cena. Depois, um homem velho na janela ao lado. Depois, uma menina num segundo andar que ficou com a cabeça espremida entre as grades, olhando para baixo. A cidade pequena acordando aos poucos. O tipo de coisa que acontece quando há vozes altas na entrada de uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo e a novidade tem peso. O Jairo, que tinha ficado na caminhonete, desceu e foi até o irmão. Falou baixo no ouvido dele. O Valmir ouviu sem tirar os olhos de Mara. Depois, sem dizer mais nada, voltou para o carro. O Jairo ficou um segundo nos olhando. Primeiro ela, depois eu, com uma expressão que não era derrota, mas era recálculo. O olhar de quem está adiando, não desistindo. Entrou na caminhonete também. Os 2 veículos deram a partida. Saíram devagar pela rua lateral, sumindo nas sombras entre as casas. Mara e eu ficamos parados na entrada da cidade por um momento. Ela não desabou, não chorou. Só ficou em pé, respirando, com aquela respiração funda e lenta de quem está colocando o ar de volta no lugar depois de horas segurando. Ainda podem voltar? Eu disse, podem. Sua prima da sua avó, onde fica? Ela indicou com a cabeça uma rua à esquerda, 3 quarteirões. Voltamos para o caminhão. Eu entrei pelo caminho lateral, que ela indicou, devagar. Os faróis iluminando ruas de paralelepípedo que brilhavam ainda com a chuva da tarde. Casas baixas, muros de reboco, jardins de calçada com cactos e espadas de São Jorge. Parei na frente de uma casa azul de janela amarela. Mara desceu antes de eu desligar o motor, bateu na porta 3 vezes, demorou. Depois, uma voz lá dentro perguntou quem era. Sua Mara, filha da Conceição, da família de Dona Amélia. Silêncio do outro lado. Depois, o som de ferrolho sendo aberto.
A porta se abriu. Uma mulher de uns 50 e tantos anos, olhos sonolentos que acordaram. Rápido quando viram o vestido branco manchado e os pés com sandálias velhas. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Meu Deus, disse a mulher. Ei, tia Celeste, disse Mara. A voz finalmente quebrou. Só ali, só naquele momento de porta aberta e rosto familiar, a voz dela quebrou de verdade. Pode me deixar entrar? A mulher não fez perguntas, só abriu a porta mais. Mara entrou na soleira. A tia Celeste me olhou. O senhor? Perguntou. Roberto, eu disse. Só precisava que ela chegasse. A mulher me estudou por um segundo com aquele olhar de quem lê uma situação sem precisar de explicação. Depois, fez um gesto com a cabeça. Entra. Entrei. A casa cheirava a café velho. Madeira é aquele cheiro específico de casa do interior que não tem nome, mas que toda pessoa que cresceu, visitado ou parentes distantes reconhece. Sala pequena, santo na parede, toalha de crochê na mesa, televisão desligada. O tipo de interior que existe no Brasil inteiro, repetido em variações infinitas, cada um com sua história guardada atrás da porta. A tia Celeste foi para a cozinha sem perguntar. Voltou com água, depois com café. Mara estava sentada no sofá, com as mãos no colo, olhando para a frente, não dormindo, não chorando mais. Só existindo no silêncio daquela sala, como quem acabou de parar de correr e ainda não sabe direito o que é ficar parado. Fiquei na cadeira. Perto da porta, a tia Celeste sentou-se entre nós, olhando de um para o outro. Você vai me contar o que aconteceu? Disse ela para Mara. Não era pergunta. Vou, disse Mara, mas primeiro preciso fazer uma ligação. A tia Celeste foi buscar o telefone fixo da casa. O celular de Mara ela tinha desligado desde que saímos para não ser rastreada. Mara discou o número da dona Zuleide de memória. Esperou. Atenderam. Ouvi a voz do outro lado, feminina, calma, com aquela qualidade de quem atende ligações desse tipo com regularidade suficiente para não se perturbar, mas com presença suficiente para não ser indiferente. Mara falou baixo, explicou o essencial em poucas frases, deu o endereço onde estava. Do outro lado, a dona Zuleide disse alguma coisa que eu não ouvi. Mara fechou os olhos. Por um segundo, quando os abriu, havia algo diferente neles. Não alívio completo, não ainda, mas o primeiro sinal de que o chão embaixo dos pés estava ficando mais firme. Ela manda alguém me buscar. Amanhã cedo, disse Mara, desligando. Olhou para mim. Roberto, aí, obrigada. Duas palavras do mesmo tamanho que me ajuda na estrada de terra, mas com um peso completamente diferente. Com o peso de coisa que chegou do outro lado. Não precisa, eu disse. Precisa, sim. Ela me olhou com aquela atenção que eu tinha aprendido a reconhecer ao longo do dia. Você abandonou a carga, perdeu o emprego, provavelmente colocou sua filha em risco. Fez tudo isso por uma desconhecida numa estrada sem nome. Fiz por mim também, disse com honestidade. Precisava saber se ainda conseguia. Ela ficou me olhando. E consegue. A tia Celeste foi preparar um lugar para Mara dormir, sem fazer perguntas sobre o vestido, ou os pés, ou o noivo, ou nada. Apenas preparou. O Brasil do interior tem isso, uma hospitalidade sem interrogatório, que é uma das coisas mais humanas que conheço. Fui até o caminhão, liguei o motor, deixei esquentar um pouco, verificando a temperatura estava bem, estava funcionando. Saí da rua de paralelepípedo, devagar, sem faróis altos, sem pressa. Na entrada da cidade, onde as caminhonetes tinham estado, só havia asfalto vazio. O último ícone das cigarras e uma placa velha com o nome da cidade, que eu nunca vou esquecer, mesmo que tente. Peguei a estrada. Não para Palmas, para lugar nenhum específico ainda, só para frente. Dirigi a noite inteira. Não tinha destino certo. A carga de soja estava na traseira, sem entrega confirmada. O contrato com a transportadora, provavelmente suspenso, como o Valmir tinha prometido. O celular, com 3 ligações perdidas de números que eu não reconhecia e não pretendia retornar tão cedo. Não importava. Havia uma leveza estranha em não ter destino obrigatório. 30 anos guiado por nota fiscal e prazo de entrega. E, pela primeira vez, eu estava simplesmente dirigindo. Sem horário, sem cobrança, sem o peso de compromissos que não escolhi de verdade.
O cerrado foi dando lugar a outro cerrado, que foi dando lugar a mais cerrado ainda. O Brasil do interior é assim, imenso, repetitivo e profundo, e você pode passar dias dentro dele sem encontrar o fim. Mas, naquela madrugada, eu não estava procurando o fim, estava deixando a estrada fazer o que a estrada sempre fez comigo, só que, dessa vez, de forma consciente, limpar. Parei num posto pequeno por volta das 2 da manhã, para abastecer, tomar café, usar o banheiro. O frentista era um rapaz novo que me atendeu sem tirar os olhos do celular. Paguei, peguei o café numa xícara de isopor, sentei no banco de concreto do lado de fora. O céu estava absurdamente limpo depois da chuva da tarde. O tipo de céu que o interior mostra quando quer impressionar com estrelas em quantidade que as cidades escondem atrás da sua própria luz. Fiquei olhando por um tempo, sem pensar em nada específico, pensando em tudo, na verdade. Pensando no Jairo anotando minha placa, no Valmir sem máscara na entrada da cidade, na voz fria do homem que sabia o endereço da Bruna, na tia Celeste abrindo a porta sem fazer perguntas, na dona Zuleide do outro lado da linha, com aquela voz de quem está acostumada a receber o que o mundo jogou fora, pensando na Mara, de vestido branco, no meio da estrada de terra, pensando na Bruna. Pode ele GR... Maes, pai, cuida de você. Tirei o celular do bolso. Eram 2 e pouco da manhã. Tarde demais para ligar, mas abri a conversa de mensagem com ela, que estava parada há meses numa troca de uma linha sobre endereço de correspondência, e digitei: tô bem, resolvi, quando você puder. Me liga, tenho coisa para te contar. Mandei antes de pensar demais. Guardei o celular, terminei o café, voltei para o caminhão. Cheguei em Montes Claros 2 dias depois. Não sabia que estava indo para lá até estar a 100 quilômetros e perceber que era isso que as mãos estavam fazendo no volante, sem consultar a cabeça. Montes Claros, norte de Minas, onde nasci, onde não voltava há 3 anos. Onde ainda tinha uma irmã que me ligava no Natal e no aniversário sem falta, e que eu atendia na metade das vezes. Liguei para ela antes de chegar. Roberto, surpresa real na voz. O tipo de surpresa que dou um pouco porque confirma o quanto a ausência virou norma. Você tá bem? Então, posso passar uns dias? Silêncio de 2 segundos. Pode, disse ela. Claro que pode. Fiquei 4 dias na casa da minha irmã, Dalva. 4 dias sem dirigir, sem nota fiscal, sem destino. Dormi numa cama de verdade. Comi comida feita em fogão de verdade. Sentei na varanda de tarde, vendo a rua passar. No segundo dia, a Bruna ligou. Atende na varanda com o sol de Minas batendo de lado, uma xícara de café na mão, que parou no ar quando viu o nome dela na tela. Pai, Bruna. Silêncio de 2 segundos. Depois, ela disse: me conta o que aconteceu. Contei tudo, desde a estrada de terra até a cidade pequena, desde o vestido branco até a tia Celeste abrindo a porta, desde a voz fria, que sabia o endereço dela, até o motor quente no meio do nada. Contei sem cortar, sem suavizar, sem me fazer maior do que fui ou menor do que consegui ser naquele dia. Ela ficou em silêncio por um tempo depois que terminei. Você perdeu o emprego por causa disso? Perguntou, provavelmente. E a carga ainda está na traseira? Vou resolver. Outro silêncio. Pai. A voz dela tinha mudado de tom, ficou mais baixa, mais interna, o tipo de voz que vem de um lugar que ela não costumava me mostrar. Você sabe que eu fiquei com raiva de você por muito tempo. Raul, sei, raiva de verdade, do tipo que dói. Imagino, não imagina, ela disse sem crueldade, só precisão, mas tudo bem. Você não estava lá para saber o tamanho. Engoli. Você tá certa. Silêncio. Essa mulher, disse ela por fim, a Mara, ela chegou? Chegou. Mandou mensagem ontem pela tia Celeste. Está com a dona Zuleide. Ouve a Bruna respirar. Aquela respiração longa de quem está processando. Então foi certo parar? Ela disse. Não era pergunta, era conclusão. Foi. E você vai tentar se acertar agora, com a vida? Breve pausa. Com a gente? Vou tentar. Eu disse, não prometo que sei fazer direito, mas quero tentar.
O silêncio que se seguiu foi o mais longo da conversa. Eu segurei o telefone com as duas mãos, sentado na varanda da minha irmã em Montes Claros, com o sol da tarde, o barulho da rua e o coração num estado que não sabia nomear bem. Não esperança exatamente, não alívio, mas algo entre os dois. O estado de quem plantou uma semente em terra que não sabe se é fértil, mas plantou. Pai, disse ela por fim, ou no mês que vem é meu aniversário. Eu soube o que ela estava dizendo sem ela precisar completar. Eu vou estar lá. Eu disse, dessa vez eu vou estar lá. Ela ficou quieta por um segundo, depois disse com aquela voz dela, que era cuidadosa, mas tinha fresta. Tá bom, desligamos. Fiquei na varanda até o sol se pôr. 3 semanas depois, recebi uma mensagem de número desconhecido. Aqui é a Mara, consegui um telefone. Tô bem. Tô numa cidade nova, num trabalho novo. Tô aprendendo o que é acordar de manhã, sem medo. É estranho, mas é bom. Você chegou na sua filha? Respondi. Cheguei. Ainda estamos aprendendo, mas tô lá. Ela demorou uns minutos. Depois, é o suficiente por enquanto, guardei o telefone. Estava parado num posto da BR-040, saindo de Belo Horizonte. Sim, eu tinha ido. Tinha chegado na tarde de sexta, tinha batido na porta do apartamento da Bruna com uma muda de roupa numa sacola e sem saber o que dizer além do que era verdade. Ela tinha aberto a porta, me olhado por um segundo e dito, entra, pai, o jantar tá quase pronto. Simples assim e complicado do jeito que só as coisas simples conseguem ser. Ficamos o fim de semana juntos, conversamos, não tudo, não de uma vez, não com uma resolução perfeita de roteiro de filme. Conversamos do jeito real, com silêncios incômodos no meio, assuntos que derivaram, momentos em que nenhum dos dois sabia o que vinha depois, mas conversamos. Ela me contou da faculdade que eu não sabia que tinha terminado, do trabalho, do namorado que eu nunca tinha conhecido. Eu contei da estrada de 30 anos de ida sem volta, do dia em que parei o caminhão. No domingo de manhã, ela fez café, trouxe 2 xícaras, sentou-se à mesa, pequena da cozinha dela, do lado oposto ao meu, e ficamos em silêncio por um tempo, bebendo. Então, ela disse, olhando para a xícara, eu não sabia se você ia mudar algum dia, ou também não. Sabia, eu disse. Ela levantou os olhos, mas você mudou. Tô mudando, corrigi. Ainda tô no meio. Ela ficou me olhando por um momento, depois assentiu, aquele aceno pequeno e real que vale mais do que qualquer discurso. É o suficiente por enquanto, ela disse. As mesmas palavras da Mara, como se o universo tivesse uma só resposta para oferecer naquele momento da minha vida. E essa resposta fosse essa. É o suficiente por enquanto. Não perdão completo, não recomeço de página limpa, não final de filme. Sou agora imperfeito, real, ainda em construção, sendo reconhecido como suficiente porque eu mais tinha magoado. Às vezes, é isso que a vida oferece. Não a absolvição, não o retorno ao que foi. Só a porta entreaberta e alguém do outro lado que ainda não foi. Embora peguei a estrada de volta sozinho, como sempre, mas o silêncio dentro da boleia era diferente. Agora não estava vazio. Tinha a voz da Bruna dizendo, entra, pai. Tinha a mensagem da Mara, dizendo, tô aprendendo o que é acordar sem medo. Tinha a dona Zuleide, que eu nunca conheci, recebendo quem o mundo descartou sem fazer perguntas. Tinha a tia Celeste abrindo a porta às 10 da noite, para a sobrinha de vestido sujo, sem pedir explicação. Tinha o motor esquentando no meio do nada, os 2 faróis no retrovisor, o vestido branco no meio da poeira vermelha e a voz pequena que disse, me ajuda. Tinha tudo isso dentro do silêncio agora, e era companhia suficiente para uma estrada inteira. Liguei a fita cassete. Almir Sater, aquela coisa de saudade embrulhada em melodia que meu pai escutava. Fui cantarolando baixinho, desafinado, com o cerrado dos 2 lados e o seu enorme em cima, e a estrada à frente se abrindo. Não sabia onde estava indo ainda, mas sabia. Pela primeira vez em muito tempo, quem estava indo.